bom dia a todos. Bem-vindos ao 4º Congresso Nacional de Serviço Social. Esta é uma organização da Associação Profissional de Serviço Social, do Instituto Politécnico de Beja e da Rede Europeia Antipobreza. O meu nome é Madalena Palma e antes de começar quero obviamente agradecer o convite que me foi endereçado e que muito me honra para apresentar este congresso. Sou aluna do 1º ano do curso de Serviço Social da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Beja, numa turma fantástica e como filha desta terra é para mim um privilégio estar a dar-vos as boas-vindas. São 2 dias dedicados ao serviço social, sob o tema Serviço Social e Direitos Sociais no limiar do século XXI, desafios para os assistentes sociais. E antes de dar início à sessão de abertura, quero referir que a Associação de Donadores de Sangue de Beja vai estar a fazer uma colheita de sangue na galeria, aqui mesmo ao lado do auditório. Quem quiser contribuir é só dirigir-se a esse local durante todo o dia de hoje. Agora sim, vamos dar início à sessão de abertura e vou começar por dar a palavra ao representante e vice-presidente do Instituto Politécnico de Beja, professor Isidro Féria. Está lá em cima. Eu estava a procura de uma amiga minha que já encontrei, que não. Vamos depois. Bom dia a todos. Antes de mais, quero dar-vos as boas-vindas ao Instituto Politécnico de Beja, na qualidade de anfitrião. Quero agradecer o convite que nos foi dirigido e a oportunidade que nos deram de partilhar convosco algumas das reflexões emergentes nesta área, felicitar a organização de ter escolhido o Instituto Politécnico de Beja para apoiar esta importante iniciativa e começo por cumprimentar os membros da mesa. À vossa esquerda temos o Presidente da EAPR, portanto, Rede Europeia de Pobreza, que segue a Sra. Presidente da Direção da APSS, Associação dos Profissionais de Serviço Social, e o Presidente do Conselho Fiscal do Sindicato Nacional dos Assistentes Sociais. Quero dizer-vos que estou aqui em representação do Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Beja, que, na impossibilidade de estar presente fisicamente, não quis deixar-nos transmitir uma mensagem de acolhimento e de estímulo que vos vou passar ao erro. Caros amigos, tenho o enorme prazer em tê-los conosco. Esta é uma escola da diversidade e para a diversidade. Uma escola sem credos político-ideológicos, sem credos político-religiosos. Uma escola da pura definição conceitual, em que se impõe a discussão aberta, opiniões diversas e distintas. Sempre, desde fundamentadas com o rigor que é exigido uma instituição de ensino superior, uma instituição do conhecimento de enormes responsabilidades sociais e, fundamentalmente, na formação do futuro, dos futuros cidadãos, geralmente homens livres de pensamento. Como afirma o povo e a tradição, não há machado que corte a raiz ao pensamento. Este é o lema, o nosso lema, e com humildade própria, que não sermos expertos nesta área, arriscamos a propor este pensamento, este ágora da reflexão. Sabemos que essa é a expressão dos nossos docentes nesta área, no Instituto, característica de um corpo de excelência que nos orgulhamos e que os brados dos ventos noutros sítios nos confirmam. A excelência instalou-se na nossa casa e os nossos ouvidos são frequentemente embalados pelo sentimento generalizado nacional. Agradeço os colegas por isso. É para nós uma honra acolher este evento, é uma honra sermos o palco da discussão de temas emergentes no universo de conhecimento que se renova e que inova. É uma honra termos connosco a Presidente da Associação de Profissionais de Serviço Social, a professora Fernanda Rodrigues, o professor Francisco Branco, entre outros grandes profissionais do Serviço Social. E, igualmente, agradecemos a vinda da Coordenadora Nacional do EAPN. Gostaria muito que fosse a vossa casa sempre. Esta fosse a vossa casa sempre. Agradeço-vos por estar connosco e desejo uma ótima jornada de trabalho. Vitoriosas. Foram estas as palavras do Presidente do Instituto, esta a mensagem que vos quis transmitir e é com ela que termino esta minha breve intervenção com os redobrados votos de uma ótima jornada.
jornada de trabalho. Espero que esteja tudo do vosso agrado e que as reflexões e os resultados que possam aqui sair chegam às maiores expectativas para aqui para ser. Muito obrigado. Obrigada. Dou agora a palavra ao representante da Rede Europeia Antipobreza Portugal, do Assistente Social, José Alberto Castro. Muito bom dia a todas e a todos. Vice-Presidente da APN, Presidente da Sopada, Agostinho Jardim Moreira, também meus cumprimentos a todos os presentes. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a mesa, os distintos colegas profissionais, o Sr. Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Beja e agradecer também o acolhimento que este Instituto, enfim, vai ter a disponibilidade que teve para acolher este congresso. Não imaginava ir a Beja apanhar frio, mas enfim, isso para quem vem do norte é sempre uma expectativa, 400 km para o sul, esperámos que um bocadinho de calorzinho, mas enfim, não é isso que vai arrefecer o acolhimento e a tradicional hospitalidade das gentes de Beja, e portanto concordo com a aluna que falou, de certeza que o vosso programa é fantástico, o segundo e o terceiro também são, e aqui tenho a certeza que se vive um ambiente académico intenso, sobretudo também nesta área do serviço social a que eu estou ligado. Queria também agradecer à Associação de Profissionais de Serviço Social o convite que fez para que a APN participasse nesta organização. Penso que é a primeira vez que o Congresso de Serviço Social é organizado em conjunto com outra associação, sem ser a própria Associação dos Profissionais. É uma ideia interessante, no fundo é uma visão da própria profissão e das atividades sociais, uma visão mais abrangente, mais partilhada do trabalho em rede, que é aquilo que é o nosso objetivo principal, e portanto é uma visão menos corporativa da profissão e tudo isso tudo possa contribuir para um trabalho interdisciplinar, multidisciplinar e entre instituições. Para nós, a Rede Europeia, somos uma rede que promove exatamente o encontro dos diversos agentes sociais, é uma grande satisfação. É também satisfação porque, como foi dito, sou assistente social. Aliás, gostaria de referir que neste momento a Direção Nacional da Rede Europeia Antipobreza tem 3 assistentes sociais. Enfim, não sei se há muitas associações da sociedade civil, muitas IPCs da dimensão da Rede Europeia, que tenham na sua direção tantos assistentes sociais. E, portanto, é um fator de grande satisfação para nós e para a classe também. Coincidentemente, neste momento, também desempenho funções no Conselho Diretivo do Instituto de Serviço Social do Porto. Sou Presidente do Conselho Diretivo já há alguns anos e o Instituto do Porto, como sabem, é uma das 2 mais antigas escolas de serviço social do país. A mais antiga é a Escola de Lisboa, que é grande, que foi integrada, e portanto são escolas com grande tradição e por isso também, enquanto assistente social, enquanto alguém com responsabilidade na formação dos profissionais, também tenho uma satisfação acrescida por estar neste Congresso e por este Congresso se desenrolar numa instituição de ensino superior. É fundamental esta interação entre os profissionais, entre a sociedade civil e a academia. E, portanto, temos aqui uma espécie de um triunvirato que se juntou para promover um congresso que eu penso que vai ser um sucesso. Faz todo sentido que estas pessoas, estas organizações estejam em conjunto, porque, desde logo, os objetivos da APN são a defesa dos direitos sociais, a defesa dos direitos humanos, a defesa da dignidade humana. Portanto, se nós formos ver os objetivos fundamentais da APN, são perfeitamente coincidentes e alinhados com os objetivos dos profissionais de serviço social, porque é isso que está no seu foco deontológico, a defesa da dignidade humana. Eu quase que diria que vivemos um momento historicamente muito difícil. Eu quase que aprecio fazer aqui, enfim, um trocadilho com o título deste congresso, em vez de dizer serviço social e direitos sociais no limiar do século XXI, eu quase que diria serviço social no século XXI no limiar dos direitos sociais. Vivemos um momento histórico em que, de facto, temos de estar muito atentos, muito vigilantes, porque não faltam tentativas muito estruturadas, muito bem pensadas, para pôr em causa aquilo que são os direitos sociais. Começamos por pôr em causa os direitos sociais por fatores meramente económicos, de rentabilidade, de eficácia governativa, mas quando se põe em causa os direitos sociais, como já foi dito, põe-se em causa os direitos humanos, põe-se em causa a dignidade humana. Um momento difícil também por ataques que têm sido feitos à classe, com algum sensacionalismo, com manipulação. E refiro concretamente a um
recente conjunto de programas em que foi abordado uma questão no âmbito da proteção de menores de uma forma que eu considero absolutamente reprovável. É evidente que todos nós temos a noção e consciência que o sistema não é perfeito, que existem falhas e que podem acontecer erros. Recentemente, a semana passada, sexta-feira, no Instituto Social do Porto, durante a apresentação de um livro da APN, tive a oportunidade de manifestar ao Sr. Dr. Juiz Armando Leandro a minha solidariedade e expressei também a minha dignidade pela forma como foi tratado. Também quero aqui dirigir a colegas aqui na Madeira, manifestar a minha solidariedade pela forma combativa como se comportou num programa em que as forças eram claramente desiguais e em que foi vítima de uma manipulação. Temos de ter a noção, a consciência e a humildade de reconhecer que podemos errar. Os colegas, eu falo em abstrato, não conheço os casos concretos, podem não ter feito melhor, podem não ter cumprido todos os procedimentos. Pode haver apenas uma dificuldade na compreensão ou uma difícil ou errada percepção da realidade. Mas a questão que se coloca é esta. Não há nas outras profissões diferentes percepções da realidade, não há nas outras profissões diferentes percepções do que se passa. Comecemos pela classe médica. Quantos de nós, quando confrontados com um problema de saúde, não vamos pedir uma segunda opinião médica? O mesmo diagnóstico, os médicos propõem diferentes tratamentos. Uns mais invasivos, outros menos invasivos. Os parceiros jurídicos. Quantas situações concretas nós temos parceiros jurídicos de profissionais de topo, professores, prestigiadíssimos e que, para o mesmo problema, apresentam parceiros jurídicos completamente opostos. E na economia? Quantos distintos economistas, quantas instituições europeias e mundiais apresentam previsões económicas diferentes e quase todas elas erradas? Portanto, a questão que se coloca é: só os assistentes sociais não podem falhar? Não podem divergir no diagnóstico? Não podem divergir nas propostas de intervenção? Portanto, eu considero que fazer dos normais incidentes processuais um caso de suspeição é muito grave. Nós sabemos que a instituição de menores é um problema complicado. 8.000 e tal menores institucionalizados em Portugal. Será um número relativamente elevado, não é, em média, superior ao que se passa nos outros países europeus. Por vezes é um mal necessário, mas por vezes é a única solução e é a melhor solução. Dizer que com isto existe um negócio de acolhimento é ir longe demais. Dizer que os dirigentes voluntários que estão nestas instituições lucram com esse negócio é ir longe demais. O Dr. Armando Leandro foi vítima de uma indignidade insultuosa por parte de um advogado. Fez bem em não responder na mesma medida. Dizer que há adoções e que os assistentes sociais estão interessados nessa atividade, só quem não conhece o sistema. E mesmo não conhecendo o sistema, só por má fé. Insinuar que existe uma máfia por trás das adoções é uma acusação retórica. Quero dizer que me sinto indignado com isto. O que se passou não foi informação, não foi comunicação e muito menos serviço público. E por isso eu confio que este Congresso, com este número de presenças muito participado e com os trabalhos que vão ser feitos, será a resposta na prática e no concreto àquelas pessoas que querem aderir uma profissão que hoje vive situações de grande stress emocional pelo trabalho que fazem, muitas vezes em condições difíceis, muitas vezes mal pagos, sobretudo nas instituições de seguridade social, muitas vezes para aqueles que estão na linha da frente, pondo em risco a sua própria integridade física. Há vários casos reportados das assistentes sociais agredidos e até com ameaças de morte. O exercício da profissão hoje é mais difícil e mais duro do que era há 30 e tal anos atrás, quando eu comecei. E, portanto, acho que todos nós temos que nos unir para defender a nossa classe, não numa perspectiva corporativa, mas defendendo a classe e a atuação dos profissionais, estamos a defender os mais frágeis, os mais excluídos. Confio na APS, nos seus dirigentes, na sua experiência, na sua combatividade, pessoas que aqui foram já referidas, que têm muitos anos de luta na defesa dos interesses sociais, e espero que a instalação da ordem possa também ser um passo positivo para defender esta classe que tem sido muitas vezes maltratada pelo poder político e também agora, pelos vistos, por alguma comunicação social. Espero que este Congresso seja um momento de união, de participação. Pela nossa parte, a APN, estamos dispostos para colaborar em tudo e desejo a todos bom trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigada. Dou agora a palavra ao Dr. Jorge Lopes da Costa, Presidente do Conselho Fiscal do Sindicato Nacional dos Assistentes Sociais. Muito bom dia. Em representação do Sindicato Nacional dos Assistentes Sociais, gostaria de agradecer o convite endereçado à amabilidade e cuidado da Comissão Organizadora deste 4º Congresso Nacional de Serviço Social. Agradecer aos elementos distintos da mesa, em especial à Associação de Profissionais de Serviço Social, à EPN e ao Instituto Politécnico de Beja, que marcaram esta semana dedicada ao serviço social com o tema dos direitos sociais no limiar do século XXI e com os desafios para os assistentes sociais no futuro próximo. Em primeiro lugar, dizer-vos que o Sindicato Nacional dos Assistentes Sociais é uma organização que serve os e as assistentes sociais e que os representa em todo o território nacional, pugnando pela melhoria das condições de trabalho e pela regulação da profissão. Em segundo lugar, deixar claro que o sindicato está na linha da frente para atuar tanto na mediação como na resolução de conflitos entre entidades patronais e trabalhadores. Entre as suas atribuições estão a prestação de esclarecimentos e o apoio jurídico aos seus associados em matérias tão distintas como os contratos de trabalho, como os estatutos de trabalhadores estudantes, estágios profissionais, entre outros. Intervir junto de instâncias e órgãos da governação para a melhoria do estatuto profissional, tendo feito, inclusivamente, através de audiências com vários grupos parlamentares, contribuir para a formação sindical e profissional especializada junto dos seus associados e proporcionar benefícios através do estabelecimento de acordos de cooperação com diversas entidades. Saudar aqui especialmente o primeiro aniversário que se celebra dentro de poucos dias do protocolo de cooperação com a Associação Profissional de Serviço Social, que junta não só o objetivo comum da regulação da profissão e da criação da ordem, mas que traz ao mesmo tempo benefícios e vantagens aos seus associados. Não gostaria de meu lugar, mas e volto ao tema deste congresso, que são os desafios para o futuro e os desafios para os assistentes sociais. E que no caso do sindicato não se desprendem com aqueles que são os dos assistentes sociais, que são lutar contra a contenção na contratação de assistentes sociais, por admissão de pessoas com qualificações inferiores por instituições públicas e privadas, colocando em causa o reconhecimento da profissão e consequências imprevisíveis na qualidade da resposta a estes mesmos problemas. Lutar contra a sobrecarga de trabalho em algumas áreas dos assistentes sociais, que os empregadores impedem novas contratações e, consequentemente, comprometem a garantia da qualidade do trabalho que é prestado à população. Também trabalhar no sentido da melhoria das condições de trabalho e da equidade salarial entre os distintos setores de atividade. E, por fim, acompanhar cada vez mais de perto aquelas que têm sido as principais solicitações ao sindicato, que são despedimentos em justa causa, especialmente em período de maternidade, conflitos com entidades patronais, concursos com irregularidades na forma e no conteúdo funcional, contratação de estagiários para suprir postos de trabalho efetivos, portanto aqui a questão da precariedade e assédio moral. Melhorar a vida dos assistentes sociais e as suas condições de trabalho não é um fenómeno à escala nacional. Há muitos bons exemplos por esse mundo fora. Não devemos contar apenas com a bondade do Estado, do setor lucrativo ou do não lucrativo, ou ficar à mercê da sorte para melhorar as condições da classe e do exercício da profissão. Pelo contrário, só a resistência e a mobilização coletiva trazem novas conquistas e permitem o usufruto dos direitos que já nos deveriam ter sido reconhecidos. Lembrar que o movimento sindical é crucial para defender a classe, não só nos concursos públicos ou no acesso ao exercício e à defesa da profissão, mas também na permanência e na ascensão profissional, na luta, na negociação salarial e na negociação de direitos permanentes e na negociação coletiva. Todos os assistentes sociais têm direito à sindicalização
ao exercício da cidadania sindical, a opinar, a discordar, a propor e a eleger e a serem eleitos, desde que participem ativamente na vida do sindicato. Concluo afirmando que o Sindicato Nacional dos Assistentes Sociais luta pelos assistentes sociais e pela garantia dos seus direitos sindicais, laborais, políticos e sociais. Muito obrigado. Muito obrigada. Dou agora a palavra à Presidente da Direção da Associação Profissional de Serviço Social, Dra. Maria Joaquina Madeira. Muito bom dia a todos e a todas. Cumprimento naturalmente a mesa. O Sr. Professor Isidro refere a representação do Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Beja, os colegas José Alberto Reis, Vice-Presidente da EAPM Portugal, e o Dr. Jorge Lopes, representante do Sindicato Nacional das Assistentes Sociais. Quero cumprimentar os nossos convidados, a doutora Helena, muito obrigada por estar connosco, todos os outros. Temos casa cheia e dá aqui lugares à frente, já estão colegas sentados e, portanto, se quiserem ocupar aqui estes lugares, ficarem mais contentes. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao 4º Congresso Nacional de Serviço Social desta linda e antiga cidade de Beja, que é a minha terra natal. Não façam chorar. Permitam que vos saúde com um verso de uma cantiga alentejana que transmite na perfeição o sentimento desta alentejana de 4 estados, que, vivendo fora do Alentejo, o te traz na alma e na vida. Ó lindo Alentejo, minha terra amada, mesmo lá ao longe, és sempre lembrado. Quero começar por sublinhar, estamos na semana, como todos sabemos, do dia 21 de março, passada terça-feira, em que celebramos o Dia Mundial do Serviço Social, cujo lema, todos sabemos, promover a comunidade de um ambiente sustentáveis, que é o 3º pilar dos compromissos da Agenda Global do Serviço Social e Desenvolvimento Social, no âmbito da Federação Internacional de Serviço Social, que agrega 190 países do mundo, que agrega 92 países do mundo e do qual fiquei emocionada agora, olha. Portugal é membro associado. O tema do 4º Congresso, Serviço Social e Direitos Sociais no Limiar do século XXI, desafios para as assistentes sociais, sendo genérico, aborda as questões fundamentais que hoje desafiam a profissão. Uma sociedade em mudança, que no tumulto das transformações atinge os direitos fundamentais dos cidadãos, colocando assim à profissão o imperativo de se revisitar e de encontrar novos conhecimentos, formas e processos de intervenção, mantendo firmes os seus valores e princípios fundacionais. Daí a necessidade da classe se reunir para debater e refletir, desde logo, a formação técnica e ética inicial, a formação ao longo da vida, os novos campos de atuação e de investigação, de forma a progredir, não só no campo científico, como nos campos dos métodos e formas de agir, face a uma sociedade que muda e se transforma, com sinais contraditórios, mas sempre de forma acelerada. Há quem denomine de crise o tempo que estamos a viver. Outros há que lhe chamam progresso. Outros ainda sinais do fim do mundo.
Talvez a crise seja o melhor conceito que se aplica a este universalismo. Até porque o conceito transporta em si a capacidade de nos inquietar e interpelar para encontrar vias de superação. Proponho, assim, que retiremos o S à palavra crise. Resultará, então, uma outra com um novo e desafiante sentido. Crie. Eis, pois, a agenda do Serviço Social do século XXI. Crie. Começa por um C. Necessidade de pensar criticamente e de forma coletiva, de fortalecer o seu sentimento de classe e de se afirmar no espaço público. R de crie, tem o R, de renovar, de recriar, face à necessidade de agir em novos contextos, de onde emerge uma nova questão social, fruto da regressão das políticas públicas e sociais e da desigualdade sociais e da pobreza crescentes. E pensar de forma inteligente. A palavra inteligente é uma palavra composta. Tem dois items. Intus e legere, de origem latina, como sabemos. Intus quer dizer entre. Legere quer dizer escolher. Fazer as melhores escolhas entre vários e diversificados cenários. E o que implica investigação e capacidade de conhecer e de interpretar corretamente a realidade. Finalmente, evoluir. Desenvolver-se. Como sabem, é um verbo que tem um prefixo que é des. Mas o coração deste verbo é envolver-se. Envolvermos-nos significa uma autorreflexão que permita um autoconhecimento e um reforço da matriz identitária do serviço social. Os tempos exigem de nós esse autoconhecimento que conduz a uma prática de certa forma especializada. A regulação da profissão é um imperativo, também pelo seu contributo para o reforço da matriz identitária do serviço social. Preciso dar. É este, afinal, o desafio que este Congresso propõe lançar e que a imagem dos campos alentejanos nos sugere. A noção de espaço, de liberdade e de campo aberto para encontrar caminho novo para o serviço social, como, aliás, a sua história nos conta. O serviço social sempre soube interpretar o momento e agir de forma inteligente. O horizonte é largo, remete-nos para as bonitas palavras de Eduardo Galeano. A utopia é o horizonte. Por mais que se caminhe, jamais alcançaremos. Então, para que serve o horizonte? Serve para isso, para que ele nunca deixe de caminhar. Caminhamos então para uma visita ao nosso programa do Congresso, que foi pensado para cumprir os objetivos a que me referi. Hoje, e logo a seguir, temos 3 conferências de enquadramento geral, que certamente nos deixarão tópicos e elementos para a reflexão dos dias seguintes. No princípio da tarde de hoje, teremos a apresentação dos nossos jovens estudantes, o movimento Estudantes de Serviço Social, que fará a sua pequena apresentação das propostas que têm a fazer aos jovens estudantes. Seguem-se, da parte da tarde, os painéis temáticos que constituem o ponto alto deste evento, porque desafiam naturalmente ao debate e à discussão de temas-chave do serviço social.
No segundo dia, e na primeira hora, às 9h30, temos a apresentação das conclusões dos painéis temáticos e 3 mesas de trabalho. Uma relacionada, a começar por uma relacionada com a regulação do exercício profissional. Os desafios éticos da profissão, naturalmente, são o coração da própria profissão. E depois teremos o tema que nos preocupa e nos mobiliza, que é o tema da ordem dos assistentes sociais. Terminamos, então, com a declaração de Beja e, para o encerramento, teremos um representante do Sr. Ministro da Saúde. Antes de terminar, quero fazer os agradecimentos. Mas, antes de mais, também vos quero informar que a Associação Profissionais de Serviço Social reiniciou, com estes momentos do Congresso de Beja, a sua linha editorial que se chama A Palavra A. Portanto, o objetivo é nós publicarmos em pequenas brochuras, pequenas edições, trabalhos de técnicos nossos, dos colegas, de investigação, ou de tese, ou de doutoramento, que sejam considerados importantes para a profissão. Começámos por 2, um de uma colega aqui de Beja, portanto do Alentejo. Nós achávamos que, por um lado, pela qualidade do trabalho, mas também por ser relativo a esta região do país, achámos que seria oportuno fazê-lo. E temos também aqui outro que é sobre o burnout dos assistentes sociais, também nos parece ter melhor oportunidade. Se fazem favor, está baratinho hoje, mas depois vai tornar-se mais caro. Hoje é mais barato, depois o preço vai subir. Portanto, não é caro, é para ser acessíveis a todos, e começaremos também, é uma forma de financiar a APSS, como sabem, não poderá desenvolver o seu papel sem apoio financeiro. Portanto, convido-vos a visitarem e a adquirirem para já estes pequenos livros, que são de fácil leitura e muito interessantes. Mas eu queria mesmo aproveitar esta oportunidade para agradecer os parceiros, este triatlo EAPN, Instituto Politécnico e APSS, nas pessoas da professora Dagmar Leirinho, da Ana Fernandes, do Miguel Pedro, do Anselmo Prudêncio, pela forma rigorosa, entusiasta, eu diria mesmo apaixonada, como trabalhámos à distância, muitas vezes, pois nós, a APSS, estávamos em Lisboa. Uma palavra também de reconhecimento à equipe da APSS, que ultrapassou os seus esforços para estar à altura das exigências impostas, naturalmente, pela organização deste Congresso. A todos os patrocinadores, um sentido obrigado, pois sem o seu contributo não seria possível a realização deste evento. Um bem-aja muito especial aos oradores e aos coordenadores de painéis, dos painéis, porque desde a primeira hora se motivaram e se mobilizaram para a sua participação ativa no programa do Congresso. Um agradecimento aos jovens, são todas raparigas, às jovens do IV Beja, por estarem connosco solicitamente, estão disponíveis para informação, para acompanhamento dos congressistas. E naturalmente a todos vós que quiseram estar connosco e que vieram de longe, em grande parte, para este momento tão importante de afirmação e de reunião e de encontro dos assistentes sociais, pois são estas formas, estes momentos simbólicos que são importantes para nós, por um lado, reforçarmos a nossa capacidade de agir e de sentir de aprofundar este sentimento de classe, de grupo, de comunidade, que é tão importante para o nosso cotidiano, por vezes tão difícil. E vou terminar como comecei. Não vou cantar, porque hoje não canto, cantamos logo. Termino, como comecei, com um verso, só um verso, de uma bonita cantiga alentejana da autoria do Eduardo Olímpio, que é um poeta que traz o Alentejo na alma também. Então diz a cantiga assim: se fores ao Alentejo,
não leves vinho nem pão. Leva o coração aberto. Leva a flor de justiça. Leva o teu braço liberto para abraçar teu irmão.